mergulhe da sua jornada. Reflita sobre as lições que você aprendeu, os obstáculos que você superou, as pessoas que passaram pela sua vida. Ao contar a sua história, você deixa um legado. Os seus sucessos encorajam e as suas falhas são dicas preciosas para quem busca oportunidades. Retratos Femininos. O meu convite para você do final de semana é para que a gente mergulhe na alma de mulheres através das suas histórias. Cada sábado um novo destino, uma nova memória e novos passos no caminho da vida. Enquanto você vai nos acompanhando, você vai pensando um pouco nas suas lembranças, nas suas cicatrizes, nos seus sonhos. Juntas, nós mulheres, podemos desfazer anos de competitividade e iniciar uma grande rede de acolhimento. Nós estamos na Avenida Paulista, um marco emblemático da megalópole São Paulo. Um lugar de celebrações, um palco de encontros. E o nosso bate-papo de hoje é com uma mulher extremamente talentosa, que dá voz à história, sentidos, a causas. Ela mostra pra gente com a sua sabedoria e autenticidade que se comunicar é um ato de coragem, um agente de transformação. Faz o seguinte, venha comigo bater um papo com Elisa Vecchi, a nossa querida jornalista e skatista. Olá, gente! Chegamos! Que delícia! Viemos! Quero saber se essa menina anda de skate mesmo. Você acredita? Tem gente que me pergunta assim, não é possível. Você ancora telejornal e anda de skate? De vez em quando skate, já faz yoga e corre, anda de bicicleta. Todo esporte eu gosto porque na vida cheia de informações e com tantas cobranças, a saúde mental tem que vir em primeiro lugar e o esporte ajuda muito. Quando a gente fala assim, né, vê Elisa com essa voz maravilhosa, sou apaixonada, elas têm ela de segunda a sexta, todos os dias na TV. Mas algumas pessoas não conseguem ou não lembram muito que você está na TV há muitos anos. Começou com uma atriz mirim, né? E eu queria que você contasse como é que foi essa coisa de começar na TV tão cedo. Muito cedo, você sabe? Aliás, vamos andando aqui, a Paulista é tão linda, né? Esse coração da cidade de São Paulo, a gente vai andando e conversando. Eu tinha 10 anos, sabe? 10 anos. E aí, fazia muito sucesso a novela Chiquititas no SBT. E passou na televisão, naquela época a televisão, imagina, nas casas, a gente só tinha uma TV, né? Exato. Era muito caro. E aí passou na TV que ia ter teste para Chiquititas. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus. Eu preciso, imagina, criança, aos 10 anos. Eu preciso, eu não vou viver se eu não for. Ela, tá bom, guria, vamos. Isso no Rio Grande do Sul, você morava lá? No Rio Grande do Sul, que foi onde eu nasci, em Canoas. Foram 1.200 crianças. E fui ao teste, assim. Eu acho que, eu não sei se eu acreditava que eu pudesse passar. Eu acho que eu queria ir pro teste, eu nunca tinha estado em frente à câmera. E aí dancei, me diverti, quando virei Chiquitita. E aí fui embora para a Argentina. E aí começa uma história de quase 30 anos de televisão. Uau! E aí quando você fez essa transição da Fran para Elisa, né? Jornalista, uma mulher que tem opiniões, que tem uma voz maravilhosa, que se porta muito bem no vídeo. Como é que foi essa transição em relação à credibilidade, em relação a preparo mesmo? Eu quero mostrar que é isso que eu escolhi para minha vida, cresci, gente, alô? Depois de aproximadamente assim, uns 15 anos dedicada a tentar ou me projetar ou me manter ali trabalhando como atriz, eu vivi um momento de transição que eu comecei no momento a apresentar um programa de esportes, mas uma coisa despretensiosa. Eu tinha 20 anos, 22. Aí, Elisa, tem um programa, eu falei, tá bom, vamos, mas sem grandes amores. Quando eu comecei a apresentar, a viver aquilo, a viver essa relação de você estudar a vida de alguém e ver que eu seria um fio condutor dessa entrevista, que é o que você está fazendo aqui, né, Abi? Pelas suas palavras, é por meio do seu olhar que as pessoas na TV Aparecida vão ver essa informação. Aquilo me encantou de um jeito, eu me apaixonei, só que eu tratei com muito respeito essa transição. Falei, bom, me apaixonei, quero ser jornalista. E aí, o que faz? Aí eu comecei a estudar a língua portuguesa, porque a gente trabalha usando a nossa língua. Eu comecei a ler muito, aí eu entrei na faculdade, comecei a fazer muita fono para aprender a usar a minha voz e viver toda a transição para um dia, quem sabe, dentro do meu sonho, ser âncora
de telejornal, mas foram muitos anos de preparo. Muitos skates, viu? Aqui na Paulista me divertindo e planejando a minha vida. Então vamos fazer o seguinte, a gente está aqui, a gente sabe que é um lugar movimentado. Eu vou pedir para você só dar assim, um rolê de skate. A gente pode falar rolê? Rolê é antigo? Não, é verdade, né? porque a gente tá ficando antiga. A gente tá ficando olha meio, só, tem né? até bolinhas de sabão aparecendo. Efeitos. O pessoal vai achar que é efeito nosso, mas a Avenida Paulista é um negócio encantador. O tempo vai passando, a gente vai ficando com mais idade, aí vai vendo que vai ficando... Mas que a gente se entende, então tá ótimo. A gente se entende, maravilhoso. É um rolezinho, até a polícia passa dando oi por aqui. Um rolezinho de skate, de vez em quando eu gosto mesmo de fazer isso. Eu tenho esse skate, que é um long, que é um skate grandão. E também tem um outro, que é o chamado street, que é o pequenininho, mas eu prefiro esse aqui. E o povo fala assim, você faz manobra? Não faço nada, gente. Eu só embalo, mas isso já dá uma alegria no meu coração, eu adoro. Boa. Então eu vou deixar vocês aqui um pouquinho e você para dar um rolezinho, tá? Combinado. Vamos lá. Eu prometo que eu não vou demorar, gente. Até já! Esse ventinho no rosto. Eu acho que eu não consigo ficar nem em pé. Será que eu consigo ficar em pé? Peraí, vamos ver. A gente se ajuda. Não, ela me segura aqui. Meu amor, ó, vamos lá. Aqui? Isso, eu vou ficar com o pé aqui no meio, pode ficar em pé. Isso aqui tem um significado bom, que a gente fala sobre a sororidade entre as mulheres estarem juntas. E aqui é assim, meu amor. Uma pega na mão da outra e a gente se equilibra. E equilíbrio é tudo nessa vida. E agora? Ai. Ó, seguinte. Eu mostrei pra vocês que eu gosto um pouquinho de andar de skate. E a Avenida Paulista é maravilhosa, aos domingos essa loucura linda. Só que a minha rotina, Abi, já é de muito impacto com informação, né? Muito impacto mental, ansiedade, inquietação, ler, a mente sempre cheia de... E aí eu preciso ter o oposto, que é o silêncio, ou tentar o silêncio. Então vou te convidar para ir para um outro cantinho, bem menos tumultuado que esse. Tá, combinado. Mas eu prometo que é interessante, também mexe com o corpo, mas muito mais com a cabeça. Então vamos fazer o seguinte, eu já tenho roupa de ir, tá? Eu vou, já tá pronta. Já e depois disso eu vou te fazer um outro convite. Porque eu sei que você gosta de ler, você gosta de tomar um café, de escrever. Então depois desse encontro, não sei onde ela vai me levar, mas eu confio, tô dentro. A gente toma um café, pode ser? Nossa, gente, já tô amando. Então, já tô com a aí. roupa de ir. Vem com a gente. Chegamos. Você vê que já é outro astral. Não é? Calma. Do barulho da Paulista, a gente já entrou num astral totalmente diferente, né? E é a ideia, viu? A ideia é silenciar? Ou pelo menos a intenção, né? Porque nesse ritmo que eu contei pra você, de tanto acontecimento, jornal, estúdio, cobrança, fazer uma aula de yoga, porque o skate tem ventinho no rosto, é uma delícia, mas você tem a cidade. Aqui é a hora que assim, fecha. Só que nem sempre a cabeça atende o movimento do desejo, né? E aí, como que é esse desafio da cabeça pensar milhões de coisas? Porque trabalha com isso, e ela tem que pensar milhões de coisas, né, enquanto você tá ali. E silenciar, é o seu encontro com você mesmo? É a hora que você tem que silenciar esse ambiente externo. Às vezes no começo da aula eu ainda tô pensando no jornal, pensando nas coisas que foram, a entrevista que foi boa, alguma coisa que aconteceu. Aí depois de uns 10 minutos eu começo a silenciar. E você sabe que a yoga me ajuda demais no jornal. Porque quando parece que tá tudo uma loucura, eu preciso pensar, respira, porque as posturas na yoga, você até esquece de respirar às vezes, né? Você fica meio assim, sofrendo. E dói, né? E na vida é a mesma coisa. Tem tanta coisa que você ouve e dói, aí você lembra, respira. Pelo menos eu tento. E aí eu quero convidar você, ó. O pessoal já tá fazendo a aula. Você topa fazer uma aula? Eu topo. Você sabe, eu sou iniciante, tá? Eu sei o que é, como funciona, mas eu acho que o desafio é esse, né? Mas a gente disfarça. Boa. Vambora. Vamos lá. Não duvide do poder das suas experiências. Elas têm potencial para transformar vidas e fazer diferença no mundo. O Retratos Femininos está apenas começando. Mas vamos dar um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta.
Você está assistindo Retratos Femininos. A minha rotina, Abi, já é de muito impacto com informação, né? Muito impacto mental, ansiedade, inquietação, ler, a mente sempre cheio de... E aí eu preciso ter o oposto, que é o silêncio, ou tentar o silêncio. Porque eu sei que você gosta de ler, você Muito. gosta de tomar um café, de escrever. Então, depois desse encontro, não sei onde ela vai me levar, mas eu confio, tô dentro. A gente toma um café, pode ser? Nossa, gente, já tô amando. Então, ó, já tô com aguenta a roupa aí. de ir. Vem com a gente. Ó, só de entrar já me dá alegria no coração. Você ama livro, né? Sempre gostou de ler? Amo. Muito. Eu já entro na livraria e fico olhando os autores. Só que numa vida acho que não dá pra ler tudo, né? Mas eu fico acreditando que dá. Parar e tomar um café. Aliás, Eu acho tintim, um brinde. As mulheres, a vida, né? E a alegria da gente conhecer histórias. De partilhar histórias. Quando a gente ouve, né, uma mulher, eu falo que mulher cura mulher, porque é tão gostoso quando você ouve a história de uma mulher e você começa a se identificar ou de repente ver o que não está dentro de você. E é interessante porque a gente é criada de certa forma, e eu digo criada porque eu tô falando só das mulheres mesmo, né? Com algum olhar de competição entre as mulheres. Né? E aí quando você vai para a vida real, para o trabalho, você entende, ou ao menos eu entendo, assim, eu acredito que é assim, que quando você se liberta dessa coisa de competição e quando você vê a outra como alguém que pode ser também acolhido, você se liberta disso. Eu digo para as minhas colegas assim, se vocês brilharem, voarem, fizerem sucesso, eu vou ficar feliz também. Mas é difícil virar essa chavinha, né, num mundo tão competitivo. Porque a gente nasceu assim, né? A gente criou essa coisa da competitividade mesmo. São anos e anos de competição para virar hoje. Até falei no comecinho da nossa entrevista hoje, eu falei isso, pra gente virar essa chavinha, para virar uma rede de acolhimento. Então vamos desfazer esse ano de competição e virar essa rede de acolhimento. Quando você começou, né? A gente falou de carreiras, a gente fez a pausa, vocês viram? Respirando. Não, a gente chegou até zen, né? Depois do yoga, a gente, ó... Aí já toma um café para ficar agitada de novo. Para voltar de novo. Quando você começou, né, a sua carreira, você percebeu essa coisa de ter, não digo preconceitos, mas sim também preconceitos, né? Em relação ao que você era, o que as pessoas esperavam de você e se você era realmente capaz de estar onde você está? Porque hoje a gente é muito embasado, envolvido no... Quando você vai pesquisar alguém, você dá um Google, né? Virou até quase que um verbo, googar. E aí quando você dá um Google, você conhece a história de alguém. E tudo que você faz está lá. Então, naturalmente, quando você faz algo que chama muita atenção, que mexe com milhões de crianças, que é aquela coisa linda, né, de meu Deus, que foi a novela quando eu era criança, aquilo logo aparece. E aí eu fui percebendo que aos pouquinhos também ocorria já entendi. Ela quer ser jornalista, isso 10, 12 anos atrás, mas agora eu quero ver se ela consegue. Porque as pessoas se desafiam e a gente tem um fundinho que às vezes é maldosozinho, né? E a gente tem que nessa vida se libertando disso e também aprender a lidar com o olhar desafiador do outro. Mas de verdade, Abi, no fim das contas você entende que ninguém vai te cobrar mais do que você mesmo. Então, mais do que as pessoas terem ou não esse olhar, era eu me cobrando ok, eu escolhi que agora eu quero ser jornalista, agora você vai ser o melhor que você puder, porque a gente não dá descanso pra gente mesmo. Quando você é uma mulher jornalista e a gente fala a comunicação, ele tem um poder transformador incrível, ele é um agente de transformação. É lindo demais. Quando se tem conhecimento, né? Não a ignorância que a gente, né, pela palavra mesmo de desconhecer. Mas quando você é uma mulher que tem as opiniões, você tem a informação, você quer passar isso para alguém e de repente você se sente atacada por algo que você falou, um recorte que você fez, né, que fizeram de você, não da sua fala. Não, fizeram Como muitos. É que é isso? Ai, como é que é isso? Como é que você agiu? Interessante olhar porque a gente também, ao falar sobre, a gente reflete sobre aquilo. Todos os dias tem alguma mensagem em rede social que é esquisita. Nós, como mulheres, e quem está nos assistindo, se você é mulher, você vai entender o que é isso. A mulher, ela é muito mais atacada em internet do que o homem, porque o homem carrega essa coisa da credibilidade, o homem é a sabedoria e a mulher é a fofinha.
Tudo bem, obrigada. Obrigada por achar que eu sou fofa. Tudo bem, mas não apenas fofa. E eu digo que a mulher que quer, por exemplo, cuidar da família, cuidar dos filhos, ficar em casa e ela se sente feliz, meu Deus, seja feliz. Agora, eu gosto de repetir, você também pode ser qualquer outra coisa que você quiser, não só aquilo que a sociedade veio dizendo que você tem que ser. Então, ao ser mulher, sim, a gente recebe muito comentário, é sobre a roupa, é alguma coisa que falou, é alguma expressão, alguma opinião que deu. E a internet, ainda mais que a gente não tem muita regra, né? Isso é uma loucura, não tem muita regra ali na internet. As pessoas acham que elas podem falar o que elas querem, mas elas não querem ouvir. Sim. Elas só querem falar. Ouvir é um problema, né? Exato. Elas querem elas opinam sobre tudo e a gente se sente um pouco sempre muito exposto. Não só quando elas opinam sobre a verdade, que isso é uma coisa, opinou, se eu apareço, vou trazer aqui um exemplo bobo, roupa. Essa semana eu tava com uma roupa, eu tava me achando maravilhosa. E alguém falou assim, nossa, veio apresentar de pijama. Eu li e falei assim, tá bom. Aí eu disse assim, o bom, ainda brinquei, eu falei assim, o bom é que já serve pra apresentar e pra usar em casa. Pague um, leve dois, a minha roupa. Porque eu falei, tudo bem se a pessoa achou um pijama. Hoje, aos 37 anos, eu digo, tudo bem. Com 20 e poucos anos, aquilo lá poderia me incomodar, porque você não tem maturidade, não tem sabedoria, não tem nada. Mas isso é quando opina sobre algo concreto, real. O problema da internet é que eles fazem montagens. Inúmeras vezes já pegaram falas minhas, mudaram, que se eu não fosse eu ia ver e pensar, nossa, como é que essa pessoa diz isso? Como ela é preconceituosa. Eles fazem montagens absurdas. Se você analisar a sua carreira, a sua vida nesse tempo todo, principalmente ficando sozinha, morando sozinha. São 20 anos morando longe da minha família, né, que mora no Rio Grande do Sul. O que passa na cabeça da Elisa? Quem era a Elisa antes e o que ela se transformou hoje, assim? Qual foi o maior perrengue da sua vida? Assim? Você sabe que é interessante a gente ter algumas atitudes, tomar algumas decisões quando a gente é jovem. Porque jovem você não é medroso. Você tem uma coragem. Você acha que o mundo pode ser perigoso? Beleza, mãe, beleza, pai, mas eu vou. Quando você é jovem, você vai. Hoje, aos 37 anos, talvez... Não, mentira, eu faria. Eu me mudaria de novo. Talvez aos 50, não. Mas você faz coisas que, eventualmente, com um pouco mais de idade, você não faria. Então, quando jovem, eu saí de casa, vim morar em São Paulo, enfrentei muitas adversidades, falta de dinheiro, de acolhimento, e isso é muito impactante para a cabeça de um ser humano. Você está longe da referência de família. Então eu tive que aprender a construir o meu mundo, aprender a cuidar da minha vida. E uma coisa que é muito difícil, porque a gente essencialmente gosta de estar com os nossos, né? Com o nosso cheiro, com a nossa família. É como é que você se sente fortalecido sem ter o acolhimento de outra pessoa. Mas tem um lado lindo, que você faz amigos que viram seus irmãos. Eu tenho tanto irmão. Eu tenho 2 irmãos na vida, o Jander e o Alisson, estão lá no Rio Grande do Sul. Mas eu fiz tantos irmãos que não são de sangue, mas viraram minha família. Então você aprende o valor do amor, do valor do afeto, o valor de quem é de verdade. E você, eu acho que se você não adquirir alguma sabedoria, algum olhar um pouco de muita luta, mas também de tudo bem, a vida é assim, você não consegue tocar tanto essa vida independente, sozinha, sabe? Hoje, imagina, eu amo muito, eu tenho o amor da minha vida, eu tenho a minha família que também é o amor da minha vida. Então hoje eu construí uma estrutura que eu chamo de família. Mas antes, quando eu não tinha, eu tive que aprender a como você encosta a cabeça no travesseiro e você sente que você não está sozinho no mundo. Isso é um desafio. Mas às vezes você reza, né? E cada um tem sua maneira de conversar com Deus. E você vai criando o seu próprio mundo para poder superar essa adversidade, que é o estar sozinho longe da família. Essa coisa também te trouxe muito essa força. Quando eu converso com você, eu vejo uma mulher forte no sentido assim, decidida. Não vou dizer forte, decidida. Sim. Eu sei o que eu quero, onde eu quero chegar e o que eu estou fazendo para isso. Sim, sim. E ao mesmo tempo, quando a gente Mas vê... também tenho muita dúvida e os medinhos aqui dentro do coração que eu só não deixo transparecer. Exatamente. Que eles existem. Mas você é autêntica. Então eu acho que é bem isso. Sim. Você já foi me corrigindo, mas eu tenho algumas... E você faz isso naturalmente, até mesmo no ar. Tipo assim, ó, tá acontecendo isso, mas olha, eu tô aqui, né? A autenticidade
traz proximidade. Eu sempre fui dessa opinião, embora... Porque a gente se identifica com o outro, não identifica? Exato. Nossa, ele também erra. É humano. E eu acho que a gente precisa ter essa proximidade com as pessoas. E você fala muito, a gente falou um pouco sobre isso, sobre a saúde mental, e você fala sobre muitas causas, né? Sim. Sobre a gente tratar bem o outro, respeito, educação, que é a base de tudo, civilidade, racismo, humanidade, saúde racismo, mental. eu falo muito sobre isso. Como é que é para você lidar com esses assuntos? Que tipo de notícia você gostaria de dar para as pessoas? Nossa Senhora, que tipo de notícia? Talvez assim, quando a gente traz os avanços da ciência, a galera da academia que desenvolve projetos, estudos, uma nova medicação, isso me gera algum alento, sabe? De entender, caramba, a gente tem tecnologia, tem modernidade, a gente está caminhando e conseguindo amparar novas pessoas. Porque uma coisa é a gente estar aqui, e a gente que é mulher já é desafiador, mas a gente é mulher branca. Se a gente fosse mulher preta ou parda, a vida é bastante mais complicada, porque o preconceito está enraizado na nossa vida. Quando a gente compartilha avanços da ciência para quem tem doenças que não tem cura, acho que é nessas horas que eu tenho assim, um coração quentinho. A gente legal. tem a ideia do retratos, é a gente capturar a essência. E eu falo que fotografia, a gente estudou muito bem isso, né? A gente revelava filmes, né? Tinha aquelas máquinas antigas. Muito. E como era bom, né? A surpresa de você não saber como é que vai ser a foto. Exato. Aí alguém saiu piscando, é irrecuperável. Você não tem como refazer a foto. Não tem mais. Né? O registro ficou aquele com a pessoa piscando. Saudade, E a foto a gente realmente faz algo estático, né? Foto do livro, foto de um café, enfim. O retrato é a essência. Quem é Elisa? Qual é o seu retrato? O que você, como você olha no espelho, eu sou Elisa, eu sou isso. O que você é? O que você vê? Ai. Nossa, é um desafio. Eu que entrevisto todos os dias. Entrevistar, você pergunta e você vê que vai vir no outro, entendeu? Agora eu tô no contrário. No contrário, né? Eu não sei, é uma experiência diferente. Mas que retrato... Bom, eu vejo uma mulher muito forte, mas eu também não me cobro para ser forte o tempo inteiro, porque nenhum ser humano é. E se a gente fica projetando, tem que ser forte, uma hora a cabeça vai dar uma pirada. Então a gente tem que cuidar. Eu me vejo uma mulher forte, muito verdadeira, e eu sou uma pessoa... Eu sou triste também, angustiada, ansiosa, mas eu sou feliz. Eu tenho um negócio que eu tenho uma mania de viver. Eu tenho mania de viver. Eu tô lá andando de skate, que seja... Aí eu já olho um patinete, eu falo assim, nossa, como é que aluga esse patinete? Entende? E é assim na vida. Eu tô aqui lendo um livro, eu já olho, olha esse outro título. Ou no dia a dia mesmo, eu vejo um lugar, eu falo, quero conhecer. Vou complementar, tá? Acho que você é apaixonante, porque é gostoso conversar com você. Ai, que bom. Já pensou se você tivesse me achado uma chata? Não, maravilhosa. Depois eu vou perguntar pra você assim, Abi, fala a verdade, aquela Elisa, né? Aquela moça. Insuportável, né? Apaixonante, gostosa de conversar. Amei. Que bom. Dava pra gente ficar horas aqui. Sim. Enquanto a gente estava fazendo nosso passeio... Então, eu tô espiando um negócio aqui, que é isso? Você viu que a gente ficou tirando algumas fotos? Essa é a forma que nós retratamos o nosso dia de hoje pra você. E eu espero que você goste. Eu achei que vocês só eram empolgados e divertidos em fazer foto. Não acredito. Posso abrir? Pode, é seu. Como você se viu hoje, como foi o seu dia hoje com a gente. Gente, aula de yoga. Fala a verdade, você conseguiu apagar, desligar o pensamento? Demorei muito. É muito difícil, né? Muito difícil. É muito difícil, gente. Muito difícil. Pra quem nunca fez, eu pisquei bem na hora que você tirou a foto, tá vendo? Mas tudo bem, essa é a vida real. Pra quem quer fazer yoga, faça. É difícil se concentrar, é verdade. A gente acabou de tirar mais uma aqui. Que lindo! A gente na Paulista. Eu sou viciada em foto e ultimamente eu tenho começado a desenhar. Eu tenho também. Mas eu digo que é abstrato. Eu também, porque eu sou péssima. A única matéria que eu entrei em recuperação foi educação artística. Então, olha que para não confessar que eu não sei fazer desenho realista. Eu gosto de retratar o momento. Alguns podem dizer, é muito apegada, não quer se desapegar. Eu não sei. É história. Eu acho que é história, né? O que a gente está vivendo aqui, a gente vai contar história para os outros. Os livros carregam história, as fotos carregam história. E quando a gente ama viver a nossa história, mesmo que de vez em quando tenha dores, tem as dores. Faz a gente quem é. Às vezes eu saio do ar pensando, nossa, não fui bem nesse jornal, mas amanhã tem outro. Amanhã tem outro. Então, retratar a realidade, ai que legal, a gente aqui na yoga. Que lindo. Adorei.
E a gente, eu amo a Paulista, então muito legal que nós tenhamos ido à Paulista. Que legal. E vou contar um segredo. Meu skate tá todo desajustado, gente. Eu tava toda desequilibrando, pensando, se eu cair aqui, o que vai ser de mim? Mas deu tudo certo, deu né? Deu certo, até pedi pra subir no skate, nem tinha pensado, mas tá ótimo. Mas deu certo, eu amei. Muito obrigada, essa amei. Aqui tá terminando, a gente que é antigo, a gente faz assim, ó, com essa câmera. Isso, pra foto e daqui a pouco E ela eu quero chega ir pra até a TV. Por favor. Para visitá-los. Eu já fui muito à Basílica. Eu já rezei muito naqueles cantinhos lá. Aquilo lá é estonteante, né? Você é sempre bem-vinda. Ai, muito obrigada. E eu tô muito feliz de ter que conversado linda. com você. E espero que a gente se veja muito mais nessa vida. Maravilhoso. E que como mulheres a gente também possa dar voz a outras mulheres que estão nos assistindo, que estão nos vendo, que estão se sentindo alguma semelhança em tudo que a gente faz. Acho que essa é a forma do nosso retrato. E que juntas somos imparáveis. Então que a gente siga. Mas totalmente, né? A gente é imparável. Olha, eu desejo que esse programa seja com as outras mulheres que virão. Estou curiosa para assistir, para ver as outras histórias, porque a gente aprende com a história de todo mundo. Sim. A história de todo mundo importa. Não importa o que você faça, a sua história importa demais e é sempre muito legal ouvir e ver as histórias, ler as histórias ou viver as histórias aqui uma junto da outra, né? Foi muito bom, adorei. Um beijo. E eu posso tomar meu cafezinho até o fim? Pode, tem pão de queijo. Então, pão de queijo e também tem um brigadeiro aqui. Licença, Nossa, viu, gente? Com licença. Vamos provar tudo, que a gente gastou muita energia, hein? Boa, boa. Vamos dar voz à nossa própria história. E se eu não estiver por aí como uma examinadora da vida ou um ouvido amigo, partilhe a sua história com outra mulher. Vai ser transformador. Nenhuma mudança acontece de fora para dentro, mas sim de dentro para fora.